paz de Jesus Cristo, após o Espírito Santo, iremos começar o culto nessa madrugada, 23/10/2025, quinta-feira, mês de outubro, aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que tem que ficar na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Portinópolis, Minas Gerais, nação Brasil. Iremos começar o culto aqui em Amós, nesta madrugada de hoje, 00:33. Vamos confirmar aqui, ó. 23/10/2025, quinta-feira, mês de outubro. Agora nós chegamos nos ensinamentos de Amós, tá? Somente para os inscritos. Nós chegamos em Amós. Quem não é inscrito, caia fora daqui, some e vai pro quinto dos infernos. Vamos lá em Amós, vamos aqui nos ensinamentos de Amós. Os tempos eram de muita prosperidade. Israel, o reino hebreu do norte, era governado pelo dinâmico Jeroboão II. Ele alcançara sucessivas vitórias contra os vizinhos oeste de Israel e assumiram o controle das rotas comerciais que levavam riqueza a Samaria. A terra era fértil, a chuva caiu regularmente e os silos estavam abarrotados de grãos. Nesses anos dourados foram erguidos majestosos prédios públicos. Os ricos construíam espaçosas residências próximas aos centros litúrgicos populares em Betel e Dan, onde podia usufruir rituais esplêndidos que satisfaziam seus anseios pela pompa e ostentação. Todavia, por trás da superfície brilhante da sociedade, escondia-se terrível tragédia. Os ricos, em absoluta negligência à lei de Jeová, e para com seus contemporâneos judeus, deslojaram fazendeiros de seus módulos hereditários de terra, acrescentando-os ao seu patrimônio pessoal. Por isso que Jeová não gosta de pessoa rica que é rico sem ele. Jeová não gosta. Tá vendo? Os ricos em absoluta negligência à lei de Jeová. Tá vendo? O rico não obedece. Qual é o rico que obedece à lei de Jeová, meus irmãos, minhas irmãs? Qual rico? Qual é o rico que obedece à lei de Jeová? Qual? Me mostra qual que obedece. Nenhum, não tem nenhum nessa terra. Não tem nenhum. Porque se tivesse rico verdadeiro mesmo, eles obedeceriam a lei de Jeová. Mas como eles não obedecem, por isso que Jeová não gosta desses ricos aqui. Jeová não gosta. Jeová gosta daquele rico que obedece à lei dele. O rico que não obedece à lei dele, esse aí não vai entrar no reino do céu. Já está escrito, não vai entrar. Tá vendo? Os ricos em absoluta negligência à lei de Jeová, tá vendo? Todos os ricos são assim, são negligentes. Eles são ignorantes. Eles não são burros, eles são ignorantes. Sabe por que eles não são burros? São pior do que burro. Eles são ignorantes. Sabe o que é ignorante? Ignorante, que eles rejeitam a lei de Jeová. Entendeu? E para com seus contemporâneos judeus, desalojaram fazendeiros de seus modos hereditários de terra, acrescentando-os ao seu patrimônio pessoal. Os pobres eram mais oprimidos, tá vendo? É isso que os ricos gostam de ver, isso aqui, ó. É isso que os ricos gostam de ver lá. Os ricos gostam de ver os pobres oprimidos. Isso é o sonho deles. O sonho deles não é ver o rico melhorar de vida. Você entendeu por que Jeová não gosta de rico? Desses ricos maldosos aqui. Eu também não gosto desses ricos maldosos, que eu não gosto deles, não. Não quero nem perto de mim. Eles perto de mim. Tá vendo? Os pobres eram mais oprimidos. Tá vendo? Porque é os ricos que oprimem os pobres. Porque os ricos não querem ver os pobres crescer. Não querem ver o pobre progredir. Não quer ver o pobre nem chegar perto de Jeová, porque o rico sabe que se o pobre chegar até Jeová, o pobre muda de vida. O pobre muda de vida. Entendeu? Vamos lá, os pobres eram mais oprimidos ainda pelos mercadores que usavam de pesos injustos na compra e venda de cereais. É como no dia de hoje também está sendo injusto. Quantos mercadores que estão sendo injustos? Quantos? É muito, gente. Na compra e venda de cereais, ao misturar em casa a semente de cevada, aumentava gradativamente o número de pessoas que eram forçadas a venderem seus filhos a si mesmas à escravidão, tá vendo? É isso que os ricos amam. Os ricos gostam de ver o pobre oprimido e escravo, entendeu?
Rico não vai ajudar pobre nunca. Por isso que Jeová detesta esses ricos mal aqui. Esses ricos mal, Jeová detesta. Porque eles são injustos, eles são injustos. Jeová detesta essas pessoas aqui, ó. Entendeu? Porque é rico mal, que não ajuda o pobre. Entendeu? É o que eu sempre falo e volto a falar. Que dia que rico ajudou algum pobre? Até hoje eu não sei qual é esse rico, não. Até hoje eu não conheço qual rico ajudou pobre. Eu não conheço nenhum. Porque nenhum vive na lei de Jeová. Entendeu? Vamos lá. Por isso que nós crentes detestamos esses ricos. Por isso que você já viu aquela palavra dos crentes falar assim, por que crente não gosta de rico? É por causa disso aqui. São negligentes. São incrédulos. São incrédulos. Não é pior do que um ateu, é incrédulo. Olha só para si mesmo, mas não olha para os pobres. Entendeu? Eles não olham para isso aqui. Você pensa que rico vai olhar para isso aqui? Não olha, gente. Porque o coração deles é tão duro, fechado. Eles amam mais as coisas materiais do que ajudar o pobre. Por isso que não vai entrar no reino de Jeová. Agora aqueles ricos que obedecem à lei de Jeová direitinho, ajuda os pobres, né? Ajuda os pequeninos, ajuda a igreja com os dízimos, com as ofertas, que a lei mais verdadeira é os dizimar e ofertar. Aí vai ter salvação. Fora disso, se não obedecer à lei de Jeová, não vai ter salvação, não. Rico não entra lá no novo planeta, não entra mesmo. Pode esquecer mesmo. Vamos lá. Aumentava gradativamente o número de pessoas que eram forçadas a vender seus filhos a si mesmas à escravidão. A justiça favorecia o autor do maior lance. As mulheres dos ricos almejavam o luxo cada vez mais. Ninguém se importava com a angústia daqueles contra quem investiram buscando satisfazer seus próprios interesses. Está vendo? Eles gostam de luxúria mesmo. Sai fora de pessoa que pensa em luxúria. Caia fora. A pessoa que pensa em luxúria e não tem Jeová, não tem Jesus Cristo, não tem Espírito Santo, caia fora desses. Entendeu? É contra o cenário dessa sociedade que lemos as palavras de Amós. Já naquela época já estava assim. Hoje é bem pior, tá? Um fazendeiro das cercânias de Judá, que inesperadamente fora chamado por Jeová para ir a Israel e condenar a injustiça e a apostasia desta nação. Numa linguagem dura e objetiva, o profeta expõe cada pecado e assim, fazendo, colocam em julgamento as injustiças onde quer que ocorra. Amós permanece como um dos livros mais relevantes do Antigo Testamento. A mensagem que o profeta transmite aos abastados de todas as eras é uma reverência em termos de demonstração a toda a sociedade que ignore o pobre e o oprimido. Está vendo? Nós estamos vivendo nessa sociedade aqui, ó. Assiste bem com teus olhos, se liga bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. A mensagem que o profeta transmite aos abastados de todas as eras é uma reverência em termos de demonstração a toda a sociedade que ignora o pobre e o oprimido. Tá vendo? Qual é essa sociedade? A sociedade aqui, meus irmãos, é essa aqui, ó. Essa aqui é a sociedade, essa aqui, ó. É essa que fica ignorando o pobre e o oprimido. É isso aqui, ó. É esses mal aqui, ó. Esses ricos mal. É os mal que não obedecem à lei de Jeová. Tá vendo lá? Que não obedecem à lei de Jeová. Esses aqui, ó. Que não obedecem à lei de Jeová. Tá vendo? Porque é eles que ficam oprimindo os pobres. E é eles que ficam acabando com o pobre. E que ficam acabando com o oprimido. É esse. Entendeu? É claro que tem demônio, mas os culpados de todos é esses aqui. Porque esses aqui podem ajudar o mundo inteiro. Pode ajudar uma cidade inteira. Pode ajudar qualquer coisa, mas eles não ajudam. Mas não ajudam, entendeu? Esse que é o erro e por isso que Jeová não permite que eles entrem no reino do Pai por causa disso. Que a missão deles é essa. Quem ganha muito, a obrigação que é de ajudar a igreja primeiramente com os dízimos, com as ofertas, e depois ajudar os pobres e os necessitados. Entendeu? Amós num relance. Personagens centrais. Amós, homem irado de Jeová,
que denuncia injustiça em Israel, expressa o interesse de Jeová pelos pobres e oprimidos de todas as eras. Tá vendo? Amós é um homem, tá vendo? É justo, irado, tá vendo? Ele não gostava dos erros que os ricos estavam fazendo, ela viu lá? Olha lá. Um homem irado de Jeová que denuncia injustiças em Israel, expressa o interesse de Jeová pelos pobres e oprimidos de todas as eras, tá vendo? Amós é igual eu também. Eu não gosto que os pobres sofrem, não. Eu também não gosto que os pobres, igual eu, que creem em Jeová. Não é aquele pobre que não crê em Jeová, não, meu irmão. Tem uma diferença. É aqueles pobres que crêem em Jeová, em Jesus Cristo, em Espírito Santo. E oprimido de todas as eras. Entendeu? Porque aquele pobre que não confia em Jeová, se vocês acham que Jeová vai salvar eles, não, vai ser como o rico, né? Então é aqueles que confiam no Criador, é aqueles que estão clamando o Criador assim, ó, me tira da pobreza, me tira da pobreza, é esses aí que está pedindo a Jeová, a Jesus Cristo, e ao pastor Simão Santo também. Amazia, o sumo sacerdote de Betel, que rejeita a mensagem de Amós e tenta expulsar de Israel, tá vendo? Ó? Parece bem interessante, assiste bem isso aqui, ó. O sumo sacerdote de Betel, que rejeita a mensagem de Amós, tá vendo? O sacerdote de hoje é os falsos profetas, gente. É aqueles que não andam na verdade. Eles rejeitam a mensagem da verdade, tá vendo? Eles rejeitam a palavra do profeta. Olha lá, e tentou expulsar Israel, tá vendo? Temas centrais: a angústia do pobre. Já vai estar tremendamente preocupado com a opressão econômica característica da sociedade israelita. 1, 6, 3, 9, 10, 4, 1, 5, 12, 8, 4, 6, tá vendo? Jeová se preocupa com aqueles que estão sendo oprimidos, entendeu? Ele preocupa sim. A corrupção judicial, é como no dia de hoje, ó. Os julgamentos favorecem os ricos, tá vendo? É como no dia de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, tudo que está acontecendo nos dias de hoje já aconteceu naquela época. Só que hoje está bem pior, lá mesmo, aquela corrupção judicial, tá vendo? Tá tudo corrompido hoje. Toda judicial hoje é tudo corrompido, meu irmão. Tudo está corrompido. Tem nenhum honesto, né? Nenhum nesse mundo. Não estou falando só o Brasil. Brasil não, o mundo inteiro não existe honestidade, não. Tá vendo? Tudo tá. Olha lá. Eles favoreciam quem? Hein? Olha cá. Eles favoreciam quem? Quem que eles favoreciam? 2, 6, 8, 3, 10. Ao ignorarem sua desonestidade e suas práticas fraudulentas. Tá vendo? O que eles fazem? Olha lá. Ao ignorarem sua desonestidade e suas práticas fraudulentas, tá vendo? Olha lá, o julgamento favorecia os ricos, tá vendo? Só os ricos. Tá vendo? Esses ricos que andam o quê? Desonesto e prático fraudulento, tá vendo? Tudo que tá acontecendo no dia de hoje está se cumprindo aqui, ó. Aí vocês acham que isso aqui, você acha que isso aqui veio para ajudar os pobres? Claro que não. Isso aqui não veio para ajudar pobre não, meus irmãos. Quem ajuda o pobre é só Jeová, só Jesus Cristo, o Espírito Santo. Se liga, acorda para a vida. É a própria lei de Jeová falando aí, ó. Continuando, idolatria. Adoração em Betel e Dan é uma violação à lei do Antigo Testamento, CFDT 12.1.19. E portanto, idolatria AM 5.26.8.14. Como é de se esperar, adoração fervorosa, marcada pela idolatria e oferecida por um povo imoral, tanto individual como coletivamente, nunca será aceitável a Jeová. Tá vendo, meus irmãos? Aqui não aceita idolatria também, não. Aqui não aceita esse erro aqui e aqui também não aceita idolatria. Entendeu? Aqui aceita, é isso aqui, ó, Jeová ajudando a angústia do pobre. É Jeová enxugando a lágrima do pobre e levantando o pobre. Eu só não gosto daquele pobre que não tem Jesus Cristo. Aquele pobre que não tem Jeová. Aquele pobre que não tem Espírito Santo. Esse aí eu não gosto não. Entendeu? Aquele pobre que não tem Jeová, que não tem Jesus, que não tem Espírito Santo, ele é como os ricos também, aqueles ricos maldosos que não tem Jeová e que não tem Jesus Cristo, que não tem Espírito Santo. Vamos lá, Amós o homem. Amós era um leigo, um boeiro em Tecoa, localizada a cerca de 16 km ao sul de Jerusalém, onde era conhecido o criador de ovelha, 11714.
e colhedor de sicômoro. V14. A primeira atividade o identifica com os ricos, pois não se tratava de um simples pastor. Porém, a segunda com os pobres, pois esse tipo de figo era alimento para os destituídos. Foi assim que Jeová, com muita propriedade, escolheu esse homem para falar aos ricos de Israel sobre os pobres e a opressão praticada nessa terra, tá vendo? Se os ricos não mudar de vida, meus irmãos e irmãs, se ele continuar olhando só para si, vai para o lago de fogo e se morrer vai conhecer o inferno, mas lá em cima não entra. Enquanto eles não aprenderem a ajudar os pobres e os necessitados e aqueles que precisam realmente da bênção, né? Que precisam da paz, da alegria. Vamos agradecer. Soberano Jeová, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecendo por este culto. Nesta madrugada de hoje, abençoe somente meus inscritos que estão ligados nesses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que fica na rua Armindo Pereira. Abençoa também esses que estão ligados nesses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé. E abençoa todos também que estão assistindo esse culto na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, Barra São Pedro, cidade de Portinova, Minas Gerais, nação, Brasil. Abençoa também os dizimistas e os ofertantes dessa obra, porque é eles e elas que estão ajudando essa obra a crescer cada dia mais. Igual a palavra fala, aquele que abençoa a obra, o Senhor também abençoará essa vida. Amém e amém. Nós estamos aprendendo em Amós, tá vendo? Tá vendo porque que o crente não gosta de certos ricos? Agora vocês entenderam por que o crente não gosta de certos ricos, né? E nem de certos pobres. Entendeu? Porque tem pobre, nasceu pobre, vai morrer pobre por causa de quê? Não tem Jeová, não tem Jesus Cristo, não tem Espírito Santo. E aquele rico que pensa que ganhou o mundo inteiro, perderá sua alma e conhecerá o inferno e o lago de fogo. Todos os dois estão correndo risco se não consertar a vida. É isso que Amós está querendo dizer também. Que todos os dois têm que se consertar e voltarem para os pés de Jeová, para os pés do Pai, do Criador do céu e da terra. Para que tudo continue dando certo para eles enquanto viverem até as suas almas encontrarem com o Criador lá em cima. É assim que funciona o Evangelho e a vida. Quem não obedece à vida, perderá a vida. Quem obedece a Jeová, está obedecendo a vida. Mas quem não obedece a Jeová, perderá a sua vida, tanto na terra como do outro lado. O homem e a mulher vêm nessa terra é para obedecer a palavra, não rejeitar a palavra. Entendeu agora, né?